Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui no programa Liderança e Gestão. É um prazer recebê-lo aqui. E sabe que ao apresentar esse programa eu faço com alegria, porque você é a razão de nós estarmos aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua interação, muito obrigado pela sua audiência. E aí eu quero fazer um pedido especial para você. Já vai avisando as pessoas que estão aí bem próximo a você, as pessoas do seu contato, que nós estamos aqui no canal Barueri.live, com o programa Liderança e Gestão nesta tarde de sexta-feira. Uma coisa que eu sempre falo aqui para as pessoas se situarem, nós mencionamos no nosso programa geralmente a nossa região. O programa Liderança e Gestão aqui do canal Barueri.live é transmitido dos estúdios da nossa TV na cidade de Barueri mesmo. A cidade de Barueri, ela faz parte da região metropolitana de São Paulo. E por isso que muitas vezes os nossos convidados, os nossos entrevistados, são pessoas aqui da nossa região. Isso também facilita o deslocamento. Mas eu espero que um dia, de qualquer canto do Brasil ou fora do Brasil, você possa estar comigo aqui nos estúdios, concedendo uma entrevista bacana, com conteúdo relevante para as pessoas que assistem a esse programa. Portanto, vai mandando aí um aviãozinho, porque o programa Liderança e Gestão está no ar. E no Instagram nós estamos assim, ó, @PG Liderança e Gestão. Só que é tudo junto, @PG Liderança e Gestão. Não tem o C cedilha do liderança e nem o tio no ar. Então, PG Liderança e Gestão. Este é o nosso programa que está começando agora, com conteúdo relevante. Hoje eu vou apresentar daqui a pouco para você. O nosso convidado de hoje é um camarada tremendo. Ele descobriu um método como solucionar a dor de algumas pessoas que muitas vezes nós não damos muita atenção, mas elas estão presentes no nosso cotidiano, elas estão presentes na nossa sociedade, mas nós precisamos entender onde elas estão e aquilo que elas estão realmente precisando. E se você é objeto da entrevista que eu terei agora, daqui a pouco, eu quero dizer uma coisa para você. Essa entrevista é para acolher você, mas não é com dosinha, com pena, não. Você vai ver pelo nome do Instagram aqui do nosso entrevistado que o negócio aqui é hard, vai para cima, é com força mesmo, entendeu? Mas é para tornar você muito melhor do que se encontra nesse exato momento. Quero deixar também aqui o meu abraço especial para o Randall. Randall é o presidente da casa, juntamente com o Anderson Santos, nosso diretor, Jonatas Randall e Anderson Santos, o nosso muito obrigado pela oportunidade que vocês têm concedido de estarmos aqui. E representando toda a nossa técnica, vai o meu abraço especial para o Aloysio Rocha. Aloysio Rocha, ele é o responsável pela Digital 5. Nossa equipe técnica, tanto nos estúdios quanto fazendo as externas, é um pessoal de altíssima competência e paciência. Porque, a gente fica grudadinho na orelha deles. Faz assim, faz assado. E o Aloysio Rocha, com a sua equipe, recebe aí o abraço da nossa produção. Beleza, galera? Vou, neste momento, sem mais delongas, apresentar o meu convidado de hoje. O entrevistado de hoje, ele vem da cidade de Osasco e o nome dele é André Marciel. André, boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Dá um oi aí, dá um alô para a nossa galera. Olá, tudo bem, galera? Bom, você já me apresentou, né? Eu sou da cidade de Osasco e vim aqui passar um pouco da minha história e também do meu conteúdo, né? Que pode servir para muitas pessoas que estão do outro lado vendo a gente. Maravilha. André, aqui no nosso programa a gente puxa a capivara da pessoa, mas é bom que ela fale para ver se a capivara bate. Fala um pouquinho aí da sua infância, onde você nasceu, os lugares que você já morou. Conta um pouquinho do André para a gente já ir criando uma afinidade com você, André, por favor. Bom, vamos lá. Bom, sou da cidade de Osasco, né? Nasci em Osasco. Sou filho da saudosa Dona Vera, mãe de 3 filhos. E como como a vida de muitas mulheres, né? Teve que se virar para cuidar de 3 filhos sozinha. Eu sou o mais novo de 3 filhos.
Então eu passei toda aquela fase com ela ali, acompanhei as lutas da minha mãe, morei também na cidade de São Roque, tá? Na infância, na busca de sempre querer o melhor, né? Então foi daí que a gente já comecei, mal sabia eu que o futuro me reservava praticamente a mesma história da minha mãe, né? E me diga agora, já que você era caçula, você era mais mimado ou traquina, mais na sua? Como é que era esse André na infância? Eu era mimado, né? Porque assim, como minha mãe... Na verdade, a função dos meus irmãos mais velhos era querer ser meu pai, né? Então, assim, eles que queriam E a puxar... diferença é muito grande, André? Entre eles, assim? De idade? De idade. Vamos lá, o meu Mais irmão velho. mais velho, vai fazer 43 agora. Ok. Então, o meu irmão do meio tem 40 e eu com 30, vou fazer 37 também, né? Legal. Então, existia uma diferença pro meu irmão mais velho. Então, o meu irmão mais velho é aquele que puxava a rédea das coisas, né? Entendi. Aí o do meu irmão do meio que seria o mais sapeca. Eu seria o que eu observava o histórico dos dois ali, quando apanhava da minha mãe, para eu fazer diferente, né? Então, eu observava antes para aproveitar mesmo e ter o benefício de ser mimado. Né? Mas você não foge da minha pergunta, não. Você falou que era mimado, então você não era traquina, você não aprontava? Não, eu era mimado, eu era o manteiga derretida, né? Então, Ai, que legal. Eu sabia que chorando eu conseguia alguma coisa, da minha mãe ou dos meus irmãos. É assim? É o importante a gente falar desse chorando eu consegui alguma coisa, porque é o seguinte, gente, o conteúdo que o André está trazendo aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho desse chorando eu consigo alguma coisa, porque algumas pessoas às quais o André tem cuidado, algumas pessoas às quais o André tem servido como mentor, elas se apresentam chorando, reclamando da vida e tem que vir para as mãos dele para ele puxar a orelha. E olha que puxar a orelha, o André puxar a orelha é fácil, olha o tamanho do braço do homem. André, e aí a sua infância, ela foi em Osasco e... Osasco e São Roque. Né? Morei algum tempo em Carapicuíba. Quando não se... Por isso que, assim, deu muita força para eu ir para esse negócio hoje, né? Fortalecer o meu negócio. Porque eu vi muito essa luta de quanto mais buscava estabilidade, menos estabilidade tinha. Então, morei em Osasco, depois fomos para São Roque, depois fomos para Carapicuíba, depois, agora sim, me estabeleci em Osasco e espero não sair de lá tão cedo, né? Que legal. Osasco também é uma das cidades que fazem parte da nossa região metropolitana, então nós estamos aqui conversando com alguém da quebrada. Osasco, deixa eu contar uma coisa para vocês, é um dos nossos maiores polos industriais aqui na região metropolitana. E esse conceito de que Osasco é quebrada e só vem coisa ruim de Osasco, isso é uma brincadeira que está caindo de moda, ela está, assim, completamente não, já está caindo em desuso, porque muitas coisas boas estão acontecendo em Osasco e você precisa ver. Assim como acontece em Barueri também, onde nós estamos transmitindo esse programa bacana para você. André, me conta aí da sua entrada na vida profissional, que às vezes a gente, como um menino mimado e tal, demora um pouquinho a ingressar. Eu sou filho mais velho, nós somos em 2 lá em casa. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Você começa na vida profissional com que idade? E me conta aí as coisas que você andou fazendo profissionalmente e até onde você chegou. Conta até onde você chegou com o seu trabalho aí pra gente. Bom, assim, fui mimado, mas tive uma mãe de pulso firme, né? Porque ela precisava 3 meninos ali. Na época dela era muito difícil. Além de ter o julgamento de ser uma mãe solteira, existia aquela preocupação dos filhos terem boas orientações para não cometer nada grave, né? Para que não manchasse mais a história que ela tinha que passar, né? Porque a gente, digamos que somos o legado da minha mãe. Então, desde pequeno, ela sempre buscou que a gente não tivesse mamata. Ser mimado é uma coisa e ter a mamata toda, não. Viver na moleza é outra na moleza coisa. É outra coisa. Então, assim, quando a gente chegava numa certa idade, 9, 10 anos, a minha mãe falava, ó, vem pra cozinha. Então a gente tinha que aprender lá a cozinhar, porque ela falou assim, ó, isso aqui faz com que você não dependa das pessoas. Então quer dizer que você sabe cozinhar. Assim... Arroz e ovo? Ovo, isso, mexido ainda. Mexido ainda. Porque assim, pra eu não... Então minha mãe já falou assim, ó, isso aqui faz com que você não dependa de alguém, porque você consegue se virar com comida. Ok. Aí depois era a casa. Vai aprender a limpar a casa também, porque isso aqui é digno, você não vai precisar depender dos outros. Okay. Então, automaticamente, a gente já começava a ajudar ela ali nas coisas da casa.
Então, meus irmãos começaram cedo. Como não tinha pai, meus irmãos começaram muito cedo a trabalhar. Eu fui o que comecei um pouquinho mais tarde. Com 14 anos ali, eu já comecei a trabalhar. Então, o serviço que dava na época, né? Era entregar panfleto, ajudante ali de pedreiro. Aí também limpei igreja na minha infância também para conseguir recurso para casa. Então, isso aí, passei a minha adolescência, assim, né? Então, digamos assim que todo mundo cedo de casa, meus irmãos com 12, 10 anos também já estavam buscando trazer o ganha-pão, né? Sim. E era muito namorador, André? Assim, eu ficava meio de boa. Olha, não sei, viu? Assim, digamos assim que Essa risadinha, né, André? Eu vivi uma época, porque assim, eu venho de uma base cristã também. Sim. Então, digamos que eu não era tão rebelde, aquela coisa, né? Depois sim, que eu saí da igreja, tive todo o meu histórico, aí sim, né, a gente vai aproveitar um pouco, mas a gente vê que a maioria das coisas que aconteceu na minha vida foram ilusórias, né, porque foram tudo ilusão, porque praticamente não construí nada sólido. Entendi. Então, foi por isso também que eu quis entender. Tudo que eu estou falando aqui é uma entrada para eu falar do meu negócio, entendeu? Não, eu estou sabendo, André, calma, eu estou sabendo. É o seguinte, André, fala pra gente aqui um pouco dessa sua última atividade, porque você fez uma transição recentemente. Sim. Só que eu queria saber o que você estava fazendo antes da transição e o que te levou à transição. Ah, tá. Vamos lá. Qual era o seu desconforto, o seu incômodo? Fala desse último trabalho, o que você estava fazendo? Tá. Vamos lá. Bom, sempre aquele sonho de ser empreendedor, né? O sonho de ter sua empresa, ter o CNPJ, né? Sim. A gente tem o sonho e constrói, às vezes não é o próprio proprietário da empresa, a gente se torna o proprietário da empresa, né? O eu empresário. Exatamente. Eu faço tudo na empresa. E foi dessa forma, sempre busquei. Há 13 anos eu fiquei no mercado de segurança eletrônica. Né? Okay. Então, inclusive incentivado pelo meu primo, que também trabalha na área. Né? Sim, sim. Então, ele que me deu a oportunidade, aprendendo ali, tendo o sonho de querer ter uma empresa, fui atrás desse sonho, né? Claro, e não administrando muito bem esses recursos, e toda a minha fase de crescimento na luta disso, né? Aí eu tive um casamento. Só um pouquinho. Dentro dessa estrutura de segurança eletrônica, o que você fazia? Você vendia produtos ou você instalava ou fazia as duas coisas? O que estava acontecendo aí? Eu fazia as duas coisas. Tanto instalava como também a prestação de serviço. Quer dizer, desculpa, você vendia e a prestação de serviço também. E fazia a prestação de serviço, que era a manutenção. É a manutenção, a instalação, o projeto em si. E você fazia tudo ou você tinha uma equipe? Eu tinha uma equipe. Tá. Então... E uma equipe assim, essa sua equipe, como é que você conduzia ela? Você ligava e os caras vinham, já eram pessoas que estavam ali na CLT, como é que você comandava a sua equipe, a sua empresa? Isso, na verdade a gente fazia aquele esquema de terceirização, né? Ok. Mas trabalhando na empresa, ficando com praticamente... o nome da sua empresa. Exatamente. Entendi, né? sua responsabilidade. Exatamente. Então, o que acontecia? Toda a parte de condução do serviço é aquela coisa de eu querer fazer sempre, né? Então, talvez não conseguia administrar essa situação. Então, eu tive muitos problemas com a questão de saber liderar a minha equipe, né? Sim. Até chegar a um ponto que eu soube realmente entender qual que seria o processo, né? Conhecer o comportamento humano, porque às vezes eu achava que ser autoritário demais poderia ter algum efeito, ou às vezes ser moleza demais poderia ter efeito, mas não. Na verdade, você precisa ter um equilíbrio das duas coisas para você ter um sucesso, né? Entendi. Então, eu segui esse caminho, praticamente consegui consolidar a empresa, mas eu já não estava me sentindo mais feliz nessa situação. Porque estava confortável? Não está ganhando dinheiro não, André? Assim, até ganha, né? Ganha dinheiro. É uma área boa, essa parte tá? É boa, é uma área boa. Mas se você não fizer algo que você esteja apaixonado, você só apenas só mantém um CNPJ. Né? Entendi. Aí você estava entrando na parte do casamento. O casamento interferiu na empresa, a empresa interferiu no casamento. Qual é esse momento? Quando você não tem equilíbrio, tudo afeta na sua vida, né? Então, praticamente, tendo essa condução da empresa, você quer também construir uma família, porque o meu sonho era que não acontecesse na minha vida aquilo que eu mais temia na minha vida, aconteceu igual a história da minha mãe. Ela era uma mãe solteira, então eu queria o sonho de ter uma família perfeita, e não é assim, né? Ter todo esse controle. E você ter uma mente equilibrada para conseguir entender isso. Então eu passei por um casamento,
tá? Nesse processo já da Nesse empresa, aí você casa. Isso, eu casei, né, com a minha primeira esposa. Ok. Tá? E nesse casamento eu tive 2 filhos. Tá? Só que assim, quando você não consegue administrar nada e se vem alguns problemas financeiros ainda, você não tem o equilíbrio emocional, né? Então... Aí começou a pipocar o equilíbrio emocional exatamente, dentro da família. Bastante. Okay. E aí chegou no limite de separar. Aí eu já tinha aquilo dentro de mim. Poxa, falhei... Na minha condução daquilo que eu mais temia, eu falei. Por isso que eu falo a questão do medo pro pessoal, né? Quando você tem muito medo, talvez você já tenha perdido. Aí veio a separação, né, André? Veio a separação, que é um desgaste. André, aí você está com a sua empresa estabelecida, com a sua equipe, aí conduzindo mal ou bem, mas você tem o seu trabalho, vem o casamento, depois, aí foram quanto tempo esse primeiro casamento, quanto tempo foi a relação? 7 anos. 7 anos, e aí veio a separação. Veio a separação. André, o que acontece depois dessa separação? Peraí, André, calma. Eu tô igual aquele amigo, vocês já ouviram falar no João Kleber? Pera, para tudo. O André vai continuar esse bate-papo gostoso com a gente depois do intervalo. Porque ele, com a sua empresa de segurança, fazendo... equipamentos de segurança, tanto produtos como manutenção, ele se sente em algum momento incomodado. E já com a frustração do primeiro casamento que não deu certo, o André continua esse bate-papo comigo depois do intervalo. Não sai daí, eu espero você. É rapidinho, já nós voltamos. A Vitrine Joias trabalha com anéis de formatura, alianças e alianças para noivado. Em agosto, ela vai comemorar 30 anos. São 30 anos realizando sonhos. Trabalhos de alta qualidade, alto nível em atendimento, alianças personalizadas e criadas pelo próprio cliente. E tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Cobrimos qualquer orçamento, facilitamos em até 12 vezes e mais. Temos um plano de compra programada e não precisa de cartão e nem de boleto. Vitrine Joias, sempre com você.
A Vitrine Joias trabalha com anéis de formatura, alianças e alianças para noivado. Em agosto, ela vai comemorar 30 anos. São 30 anos realizando sonhos. Trabalhos de alta qualidade, alto nível em atendimento, alianças personalizadas e criadas pelo próprio cliente. E tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Cobrimos qualquer orçamento, facilitamos em até 12 vezes e mais. Temos um plano de compra programada e não precisa de cartão e nem de boleto. Vitrine Joias, sempre com você. A Vitrine Joias trabalha com anéis de formatura, alianças e alianças para noivado. Em agosto, ela vai comemorar 30 anos. São 30 anos realizando sonhos. Trabalhos de alta qualidade, alto nível em atendimento, alianças personalizadas e criadas pelo próprio cliente. E tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Cobrimos qualquer orçamento, facilitamos em até 12 vezes e mais. Temos um plano de compra programada e não precisa de cartão e nem de boleto. Vitrine Joias, sempre com você. É aí, nós estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Nós estamos felizes com a sua companhia, com a sua interação. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Você pode me encontrar ali no Instagram assim, ó, @moisés.borg. Por que o Borg? Eu vou explicar para você. Na verdade, é Moisés Borges. Aí, para ficar diferente e ter um nome exclusivo ali, não precisa colocar oficial, eu coloquei moisés.borg. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, você pode elogiar, você pode puxar minha orelha. Você fica à vontade porque você já é de casa. E o programa Liderança e Gestão está no canal Barueri.live toda sexta-feira às 15h. Beleza, meu povo? Eu quero também falar para você da MB Consultoria. É uma parceira nossa. Qualquer pessoa ou empresa que esteja afinada com o nosso programa, que tenha uma sintonia com o nosso convidado, com o nosso programa, você pode ser o nosso anunciante, você pode ser um parceiro desse programa, assim como a MB Consultoria, uma empresa especializada em gestão de pessoas, seja para treinamento da sua equipe ou para tratar do CEO como ele merece ser tratado. Pode ser que as suas demandas estejam tomando tanto tempo na sua agenda que você não consegue fazer aquilo que você deseja. Entre em contato com a MB Consultoria. Vou deixar o telefone aí para você. A MB Consultoria é DDD 11 916752533. Vou repetir, DDD 11 916752533. Entre em contato com a MB Consultoria e receba um tratamento diferenciado.
pode ser online ou presencial, mas convoca a sua reunião imediatamente. Quero falar para você também desse método que escrevi, o qual tem me dado assim combustão, tem me dado um gás, que é o livro Construindo Liderança. É um método prático, simples, para acelerar, para movimentar, para estimular sua vida pessoal, sua carreira, seus negócios. Você pode escrever para a gente lá no direct e pedir imediatamente o seu exemplar. Construindo Liderança, para mudar a sua vida e a vida dos seus negócios. Maravilha! Vamos continuar aqui conversando com o André Maciel. André Maciel, ele tem um canal do qual fala com um grupo específico. Só que esse grupo de pessoas ao qual o André tem falado, o grupo de pessoas que o André tem mentoreado, com certeza existe alguém aí perto de você que precisa dessa atenção. O André passou, ele estava com a sua vida profissional já estabilizada, ele estava no seu primeiro casamento com 7 anos de relacionamento, e aí vem a separação. Depois da separação, André, eu já fiquei sabendo que teve um segundo casamento. Na primeira separação, 2 filhos, aí vem o segundo casamento. É isso? E o que acontece a partir desse segundo casamento? Então, assim, quando você perde algo, né, o casamento vira uma bagunça. E aí você já não consegue administrar muito bem, né? E eu, com as minhas crenças limitantes, eu pensava que ia levar do mesmo jeito. Não tinha tomado consciência ainda do que eu precisava melhorar. Talvez a culpa seria do outro, não minha. Então, eu busquei, não, quero ter minha família. Não, talvez eu errei lá. A glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira. Eu pensava sempre desse jeito, né? Mas assim, sem entender se existia algum comportamento que eu estava fazendo que estava fazendo eu invalidar essa relação. Então a empresa já começa a ficar perturbada, assim. Uhum. Mas mesmo assim, querendo buscar, eu quero casar de novo porque eu quero ter minha família, eu preciso da minha família. Okay. E aí sim eu encontro uma nova pessoa, entro nesse casamento, me mantendo assim, eu não busquei melhorar no primeiro casamento. Eu tinha aquele sonho de ter família e vou continuar. Os erros e acertos do primeiro você trouxe para o segundo. Exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta crucial para você. Deu certo? Não. Até quando? Deu pior ainda, porque assim... Deu ruim, então? Deu ruim em menos tempo. O que o outro durou 7, esse durou 3. Uhum. Entendeu? Porque tudo amplifica quando você não tem conhecimento das suas crenças que estão fazendo com que você mantenha o mesmo comportamento. Então, eu só transferi, né? Então, aí sim, aí começa mais um desgaste de separação, divórcio, e a empresa também começa a complicar, porque tudo afeta, né? A parte emocional é a que mais afeta no ser humano, né? Sim. Então, assim, eu vi perdendo mais um sonho, eu vi ficando longe, aí tive mais um filho nessa relação, então, assim, tô ficando longe de novo dos meus filhos, e foi aí que eu cheguei no fundo do poço. André, eu quero te interromper aqui para falar uma coisa. Muitas vezes nós saímos de uma circunstância ruim que não está dando certo, e assim como o André acabou de mencionar isso aqui, ele simplesmente transferiu o problema, ele não mudou, ele mudou pode ter mudado de casa, né, André? Sim. Mudou de personagem, mas os problemas eram os mesmos, quando na verdade a gente precisa zerar. E esse recomeçar requer reconfigurar uma série de coisas na nossa vida. E aí, André, qual é o start? Qual é a Por que você é levado a fazer a transição na empresa? É aquela coisa, se você não mexer os braços, você vai morrer afogado. Ok. Foi aí que eu percebi que eu cheguei no fundo do poço, totalmente dependente emocional, esperando algo validar de alguém, né? Porque você toma ali a rejeição, você sofre ali, aí começa a afetar o seu trabalho, porque você já não tem cabeça para você fazer suas atividades, e aí você fica longe de mais um filho, aí você fala, pô, alguma coisa está acontecendo. Aí sim, quando eu cheguei no nível que eu falei assim, não, se eu não buscar ajuda, eu preciso entender que tipo de comportamento que eu estou fazendo. Porque até agora, o primeiro casamento eu invalidei porque eu queria colocar a culpa no outro. Mas aí nesse segundo eu falei assim, não, aí o erro está em mim. Eu preciso procurar saber que tipo de situação que comportamento está fazendo eu perder as coisas que eu amo, entendeu? A minha pergunta é a seguinte, foi fácil fazer essa avaliação? Não. De, pô,
Porque às vezes as pessoas pensam que é um passe de mágica, né? Que eu falo assim, pô, não, então eu vou agora mudar. Eu assisti um vídeo ali, agora é hora de mudar. Como é que você trabalhou essa mudança? Não, porque os vídeos motivacionais, eles te ajudam durante um dia. Ok. Mas no outro não, você vai acordar depressivo, com vontade assim de não fazer as coisas. Você acorda você. Acorda, exatamente, porque dura, sabe? Então, assim, eu queria entender todo o mecanismo que estava na minha volta que fazia eu ficar naquela situação, entender que tipo de comportamento eu fiz para eu perder, e entender que a minha vida, meus filhos precisavam de mim. Agora existe uma nova etapa na minha vida. Eu preciso estar forte para os meus filhos. E aí você descobre, você, pai solteiro, você querendo dar uma atenção de qualidade para os seus filhos, já sem o primeiro e o segundo casamento, você percebe uma dor, uma necessidade. Assim, eu fico imaginando que um pai solteiro, ele tem, assim como a mãe solo também, né? Está muito em evidência esse termo, pai solo, mãe solo. Aí você se percebe faltando alguma coisa, tem uma necessidade. E qual era essa necessidade? O que estava acontecendo aí, André? Comecei a procurar no mercado algo que me ajudasse. Que te ajudasse em que exatamente? Você tinha um vazio? Você estava emocionalmente destruído? Você estava sem grana? Sim. Que te ajudasse de que jeito, André? Ajudasse a eliminar a dependência emocional, a querer se sentir amado. Eu preciso ser amado por alguém, eliminar isso. Eu precisava de algo que me fizesse buscar melhoria para mim mesmo. Saber em que ponto eu começo a ser, não querer esperar a admiração das pessoas, mas eu mesmo me admirar. E, claro, e ainda mais pela fama que tem o pai solteiro, a mãe solteira, que sempre é julgado, né? O filho é o atestado comprovado de que você não cumpriu bem a sua etapa em algum relacionamento. Então, eu fui pesquisando isso bastante, e aí eu verifiquei que existe uma dor. Então, eu comecei a estudar comportamento, porque eu só achava conteúdo bem largado, né? Bem espalhado. E eu comecei a pegar todos os recursos que eu estava estudando e colocar para a minha vida. Foi aí que eu vi aquele jardim, aquele deserto, eu vi começar a florescer. Então eu comecei a melhorar, eu comecei a olhar mais para mim, parar de observar as atitudes dos outros. André, deixa eu te interromper. Fala assim, uma coisinha. Num dia eu estava mal, num dia eu estava pensando nisso. Fala assim, uma coisa que você falou assim, caramba, é isso que está faltando. Teve assim um momento, uma coisa que falou assim, eu preciso disso. Certo. Porque você foi buscar, mas você foi buscar de forma generalizada. Teve assim uma coisa assim que você possa compartilhar com a gente? Fala assim, cara, isso era de lascar em mim. E eu precisava resolver isso. Teve esse momento assim, André? Eu tinha o campo de visão muito fechado. Então, assim, eu queria sempre colocar tudo que deu errado na minha vida, eu queria achar um culpado. Então, transferência de culpa. Exatamente, menos eu. Quando eu assumi a culpa de tudo, até daquilo que me feriram, aí eu falei, agora eu tô no controle, tô começando a ter o controle do jogo. Maravilha, o controle remoto estava na sua mão. Exatamente. Aí nessa busca que você fez, você percebeu que o mercado precisava de quê? De mais um conselheiro? Com certeza. Assim, aí você fez o quê, André? Aí eu falei, vou ajudar, assim, como eu melhorei, aí que acontece? Depois que você passa por essa fase, você entende toda a mecânica que funciona, né? A psico masculina, a psico feminina, o comportamento humano em geral, você dá um up, assim, tremendo. Então, assim, eu falei assim, eu não quero ser mais um casamento destruído, que você não se dá bem com a mãe dos seus filhos, você não tem a convivência ali, tudo que se resolve é a parte judicial. A partir do momento em que deixa tudo na mão de juiz, então as duas partes já não têm maturidade para conversar. Eu falei, eu vou ser diferente, eu vou estudar isso e eu vou conseguir aplicar. Então hoje, toda essa destruição na minha vida trouxe o quê? Bom relacionamento hoje com a mãe dos meus filhos. Graças a Deus eu consegui estabelecer a minha empresa de segurança eletrônica. Ah, legal. Tá? E hoje eu saí muito, não tenho nada contra o mesmo, mas eu saí com uma imagem minha totalmente destruída, a autoestima totalmente lá embaixo. Não estou bem, mas eu estou buscando, melhorei minha atividade física, me sinto bem hoje para brincar com meus filhos, participar da vida dos meus filhos, sabe? Meus filhos, o que o juiz determinou na minha visita, hoje eu tenho escolha, porque eu consegui respeitar a mãe deles e hoje eu entendo que eu posso conviver
sempre, claro, respeitando elas também, eu não tenho limite para ver meus filhos. Ok, entendi. Então, houve uma harmonia muito grande. Entendi. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso ajudar pais e mães que estão passando por isso. E o povo te procura, André? Muito, cara, muito. é? Assim, exatamente. Né? Pai solteiro... Assim, vamos lá, hoje, em uma era, Zygmunt Bauman fala, né? Aham. Em uma era líquida, né? Hoje tudo é feito para não durar. As relações hoje estão muito... Como você tem um cardápio de pessoas na sua mão, na palma da sua mão, que você pode trocar deslizando a tela, então hoje as relações estão muito rasas. Então praticamente ninguém está querendo passar por aquele problema no casamento para que dure. Então hoje eu vejo assim, é um mercado que está crescendo, porque ninguém quer ficar casado. Mas geralmente vai ter alguma consequência que tem um filho. E o filho não pode sofrer as consequências da escolha dos dois, assim, da má escolha dos dois que se uniram ali naquele momento. E aí as pessoas querem conversar com você sobre isso. Bastante. Dependência emocional é muito ruim. Assim, gente, eu sempre falo, procura um profissional. Fala para aquela câmera ali então. Eu sempre falo pro pessoal, procura um profissional para entender o seu problema. Mas, claro, dentro da minha experiência, eu tenho certeza que você consegue dar uma volta por cima. E assim, é uma volta tremenda, porque graças a Deus hoje eu não tenho que reclamar da minha vida e eu quero que todo mundo tenha essa vida também, né? Pais... E aí você lá no seu canal, você colocou que nome para atrair as pessoas? Como é que o camarada, ele acha e começa a abrir um bate-papo contigo? Eu sei que tem perguntas que você faz, mas como é que você se mostrou para esse público lá na internet? Eu comecei tímido, né? Eu falei assim, vamos ver se meu conteúdo vai pegar, né? Vamos ver se meu conteúdo ajuda alguém. Eu comecei a colocar alguns postzinhos de frasezinhas, aí vi pessoas chegando, aí eu coloquei vídeo de outras pessoas ali falando, comentando, falei assim, eu não vou aparecer, né? Aí eu falei, vou responder pergunta do povo, vou colocar pergunta. Deixa eu ver se o povo está interagindo. Quando eu coloquei lá, eu vi chegar umas 10 perguntas assim, em questão de 2 horas, eu falei, não, o pessoal está sofrendo, eu preciso... Então eu comecei, assim... O meu Instagram vive mais nos stories, porque eu estou sempre respondendo pergunta ali do povo, do que propriamente no feed. No feed eu deixo um histórico ali para o pessoal ver o que eu faço. Entendi. Mas sempre respondendo, porque existe muita dor. Existe dor porque o pai não quer ver a criança, porque a mãe não deixa o pai ver a criança. Existe porque o cara ele quer manter um casamento que já praticamente está falido. E é aquela coisa, ele quer manter um casamento mantendo o mesmo comportamento. É nessa hora que eu entro com a minha experiência para tentar ajudar. Entendi. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser saber um pouco mais, continua ligadinho conosco aí, porque no próximo bloco o André Maciel vai contar aqui uns 2 casos, ó. Nós, brasileiros, nós não gostamos da vida dos outros, não é verdade? Nós não cuidamos da vida dos outros. Mas ele vai contar aqui uma coisa muito séria. Eu pedi para ele separar 2 cases de atendimento que ele teve com os seus mentoriados através do seu canal, atendendo pai solo e mãe solo. Não saia daí, nós voltamos já depois do intervalo. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nós estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença do André Marcial. Nosso papo gostoso falando sobre como atender a necessidade de pai solo e mãe solo. E uma das coisas que nós estamos conversando aqui é sobre dependência emocional. Muitas pessoas se encontram nessas condições. Mas antes, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Você pode acompanhar o programa Liderança e Gestão lá no YouTube. Às vezes você não consegue no dia que é da nossa apresentação, que é toda sexta às 15h. Aí você pode acessar o YouTube. Ah, eu perdi o programa, como é que eu faço? O nosso link está lá no YouTube. Você procura YouTube e você vai clicar canal Barueri.live. Você clica dentro do canal, você pode se inscrever no canal da TV Barueri.live e aí você vai encontrar, você vai ter várias abas e uma delas está escrita assim, ó, playlist. Clica na playlist e você vai rolar o seu celular, o seu smartphone, você vai rolando para cima assim, ó. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade então de encontrar o programa Liderança e Gestão. É claro que não tem só o meu programa ali, muitos outros estão ali, porque a nossa grade é uma grade recheada de bons conteúdos para você, para sua família, para os seus colegas de trabalho, para sua sogra também, beleza? E aí você, quando clicar no programa Liderança e Gestão, você vai encontrar todos os outros conteúdos que nós já apresentamos ali. E tem coisa maravilhosa, seja para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional também. Eu quero fazer um convite aqui para você, um convite especial. Dentro da nossa grade, de segunda a sexta, nós temos um programa chamado Diário Nacional. É o nosso programa jornalístico de âmbito nacional. O Diário Nacional, ele é apresentado pelo jornalista Guilherme Alves. E nós temos uma parceria que você vai encontrar ali o Momento Empreender com Moisés Borges. Não se esqueça, acesse o YouTube, procura lá Diário Nacional com Guilherme Alves e você vai encontrar o Momento Empreender, uma coluna que eu apresento ali com muita alegria nessa parceria com o meu amigo Guilherme. Vamos continuar aqui com o André. André, nós estávamos falando a respeito de termos, então, acabar com essa crença limitante de sermos dependentes emocionalmente. Como é que você vence isso no dia a dia? Quando o cara liga para você, ou quando as pessoas entram em contato com você, o que ela fala para você? O que ela vem trazendo, geralmente? O dependente emocional, geralmente, ele quer usar o tempo da relação ao seu favor. Então, ele fica preso naquilo lá. Digamos, fiquei 10 anos casado, cara, tá jogando fora 10 anos casado. Mas geralmente a parte que está querendo deixar o relacionamento vai usar contra a relação. Foram 10 anos perdidos. Então o cara, ele vem com várias crenças, né, sobre casamento. Talvez tudo aquilo que ele tem aprendido na vida toda dele estava errado. Porque existem vários comportamentos que o homem precisa fazer, que uma mulher precisa fazer para que mantenha uma relação. Entendeu? Okay. Então ele chega totalmente destruído, ele chega assim, fora de forma, totalmente não se amando. Tipo, ele não sabe que o melhor de tudo, se ele começar a se amar primeiro, ele sabe que ele vai descobrir a pedra filosofal para ele ter uma vida feliz. Ele já começa a resolver alguns problemas da vida dele. Claro. É a primeira coisa que eu cobro do cara. Você está fazendo alguma atividade física? Precisa. Porque tudo bem, se você quiser se aceitar assim, tudo bem. Mas eu te garanto que você vai ter coisas maravilhosas para a sua saúde e até por conta de você ter uma disposição, porque seus filhos vão te exigir, ainda mais se forem pequenos. Os meus eles querem fazer bagunça, correr, pular, então assim, exige que o pai seja isso. Aí você já entra pela porta da atividade física. Também, isso, exatamente. Rapaz, eu fico feliz com essa sua declaração, porque uma das minhas formações é a Faculdade de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física. E interessante, eu trato disso num processo adiante, mas uma das primeiras coisas que eu peço para o meu cliente
é a questão da leitura. Não especificamente a leitura, mas o crescimento contínuo. Eu quero que ele se inscreva num curso, eu quero que ele leia um livro, eu quero que ele esteja engajado com o seu crescimento cultural. Porque, geralmente, nós encontramos pessoas que estão deficitárias em algum aspecto, e eu entendo que o aspecto cultural também promove a autoestima dele, André. Com certeza. André, e um caso assim que você lembre, que você pode contar aqui pra gente, teve uma situação que você teve que resolver, ou que deu muito trabalho, ou que chamou muito a sua atenção? Existem vários casos, né? Que eu até brinco assim. Existem casos que são casos realmente de família. Então, é o programa completo. Exatamente. Então, assim, são variados. Mas, assim, um que eu posso dizer que quando chegou um cliente comigo, um pai ali, cara, eu não tô me dando bem com a minha ex, eu sempre tô brigando com ela, a gente não se dá bem, a gente, olha, é sempre a mesma coisa. Eu falei, pera lá, porque assim, ó, o seu benefício é seu filho. Então, vamos pensar o seguinte, você quer fazer com que ela te ouça? Sim, começa a ouvir ela primeiro. Tenta imaginar o ponto de vista. Nunca vou querer fazer uma abordagem pelo meu ponto de vista. Meu ponto de vista serve o quê para você? Eu falei, tenta abordar agora, imagina, assim, personifica como ela faria no momento que você quer. Ele melhorou, já começou a melhorar a relação com ela. Começou a respeitar. Cara, eu lembro que sempre falava, numa discussão, um falava um, o outro queria falar 2, 3, 4, ninguém resolvia. Era aquela brigaiada. Eu comecei, a partir de quando ela falava um, parava ali. Entendi. Começou já a abrir a situação. E a pessoa vê resultado, Vê resultado. Eu falo assim, porque eu cobro, né? Eu falo assim, eu quero ver você fazendo esses exercícios. Tá? Porque senão não vai funcionar. Não adianta vir conversar comigo se você não está disposto a querer mudar. Nem as melhores faculdades vai fazer os melhores profissionais se eles não quiserem se empenhar ali em estudar. Entendi. Então precisa buscar sim querer. Não adianta só vir achando que é milagre. André, essa parte é legal, sabe por quê? Aqui no livro eu falo assim, no 2º capítulo, o camarada pergunta para mim assim, o seu método funciona? Aí eu falo assim, funciona? Desde que você faça aquilo que nós estabelecemos na nossa reunião. Por exemplo, quando você vai para um médico porque você está com um processo infeccioso, está com a garganta inflamada, o médico vai prescrever para você um antibiótico, e ele fala assim, ó, você vai tomar de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas, e o médico diz assim, com 72 horas você já vai começar a melhorar. Só que é o seguinte, 72 horas são 3 dias. E na farmácia, quando eu comprei o antibiótico, eu comprei 3 vidros. Os antigos falam assim, 3 frascos, né? Minha mãe falava assim, 3 frascos de antibiótico. E aí o que acontece? Você toma o primeiro, você entra no segundo, aí chega nas 72 horas, chega no 3º dia, você já está legal. Só que tem uma coisa, esse já está legal não significa que você fez todo o tratamento. Então o que acontece? Funciona? Funciona. Mas para que realmente seja eficaz na sua vida, você precisa fazer as atividades que são propostas. Né, André? Sim, claro. E o resultado vem. Vem ou não vem? Vem, cara. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é o tipo de consultor, o tipo de mentor que promete, se não der certo o seu método, devolver o dinheiro? Eu sim. Você promete devolver a grana se não der certo? Com certeza. Se fizer realmente, eu falo assim, eu quero ver resultado. Me manda print, eu quero ver se você está realmente empregando isso. Porque assim, numa relação, o que acontece é cada um querendo pensar por si. Mas calma aí, se você tem um filho na relação, você está pensando pelo seu filho? O lado do seu filho? Então assim, alguns mecanismos que tentam acreditar que não, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Eu não, falo assim, pera lá, eu vou te passar uns exercícios diários. Vamos começar por partes. Então, assim, não é que eu vou jogar tudo para a pessoa fazer de uma vez. Eu falei assim, ó, eu quero saber realmente a sua história, todo o histórico, assim, realmente eu quero saber. Eu falo assim, você já está fazendo um tratamento com um profissional, primeiramente? Porque dependendo... Quando você fala profissional, você está encaminhando o cara para médico, para psicólogo, sabe, psiquiatra, dependendo da situação, ele precisa realmente de um acompanhamento médico ali, porque... Eu passo através das minhas experiências que tem resultado, que dá para se viver, sim, ter uma vida feliz e ampla em todas as áreas, tá? Tanto na parte física, na parte de relacionamento com a ex em prol do filho, como também nos novos relacionamentos. Entendi. Sabe? Não ficar à mercê de situação ou depender do amor de alguém, sabe? Entendi. André,
como nós podemos encontrar você nas redes sociais. Agora você vai, se você também tiver telefone de contato, você vai falar para a sua câmera agora, Certo. tudo que você, como você pode ser encontrado. Fala lá. Bom, gente, vamos lá. Para me encontrar é fácil. É só você ir no Instagram, @eagorapaiOficial, tudo junto, tá? Você vai me encontrar lá. Lá vai ter um link para você vai encontrar lá o meu contato para a gente começar a fazer uma consultoria e eu conseguir abordar o assunto conhecer a sua história e abordar de uma maneira que você consiga obter resultados. E agora, pai? Porque assim, era para ser uma interrogação, né? E agora, pai? O que eu faço agora da minha vida? Ok. Então foi por esse ponto que eu coloquei esse nome. Então ficou E Agora Pai Oficial. Isso. Então, E Agora Pai Oficial. É ali que você encontra uma sala de atendimento na internet. Você que é mãe solo, você que é pai solteiro. A gente usa muito essa expressão, né? Pai solteiro e mãe solo. Mas nós estamos falando da mesma natureza. O André Maciel é um profissional que, por ele ter passado por essa dor, encontrou no mercado ele buscou no mercado e sentiu a falta, a necessidade de um atendimento, de um apoio. Mas eu quero falar uma coisa para você, hein? Eu já conversei com o André nos bastidores, não é colinho não, hein? Se tiver que tomar chinelada, vai tomar chinelada. E você, marmanjão aí, se tiver que tomar porrada, é no meio dos olhos mesmo para você ficar esperto. Mas eu vou falar uma coisa, o que nós fazemos no atendimento, seja no meu caso atendendo um profissional lá na sua empresa, um gestor, seja o André atendendo um pai, uma mãe que vem com as suas feridas abertas, muitas vezes, o medicamento ele é amargoso ou dói fazer uma sutura, sabe, dá ponto, dói. Mas eu vou contar uma coisa, é para o seu melhor. E eu ouvia muito minha mãe falando assim, filho, é para o seu bem. Então, que você esteja cada vez melhor. André, nós estamos chegando no final dessa nossa entrevista. Eu gostaria que você desse um recado, que você mencionasse alguma coisa, uma frase, uma ideia, dá um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Fala aí para a sua câmera o que você gostaria de deixar como recado final. Eu queria deixar, assim, simples, né? Existe sim uma vida feliz após um trauma, uma perca. Existe sim você conquistar novos amores ou até recuperar aqueles que você acha que não daria certo. É só você entender como funciona a regra do jogo, porque talvez tudo aquilo que você tenha aprendido desde a sua infância não é realmente como funciona toda a mecânica do comportamento humano. Então eu quero te ajudar. Então assim, não existe, se você está sofrendo agora porque teve alguma rejeição, está doendo, está longe dos seus filhos, existe sim, tudo isso consegue passar, desde que você busque ajuda. Legal. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu quero falar bem de pertinho com você agora e eu quero que você preste atenção porque ontem à noite eu percebi que algumas coisas foram dando errado aí no meu dia e à noite o resultado não era tão satisfatório. E aí olha o que acontece. Ao falar próximo a você, eu quero compartilhar uma experiência que vivi hoje de manhã. Eu coloquei o relógio para despertar num horário diferente do que eu estou acostumado a levantar. Geralmente eu levanto 5h15 da manhã. Mas com a minha primeira atividade, eu poderia levantar às 6 da manhã. Eu não sei porquê, mas às 4 da manhã eu já estava acordado e eu sabia que eu não ia conseguir dormir mais. Eu resolvi escrever alguns novos propósitos para a minha vida. E eu gostaria que você escrevesse novos propósitos para a sua vida também. Para as coisas que estão dando errado, eu escrevi assim, eu quero fazer diferente. Segundo ponto, eu sou cristão, e aí eu fiz assim, ó, Senhor, me ensina a fazer diferente. Vou repetir, eu quero fazer diferente, porque eu tenho que ter a força de vontade. Segundo ponto, Senhor, me ensina a fazer diferente. Terceiro, eu vou fazer diferente. É a determinação. E agora vem a celebração. Eu escrevi no meu propósito o seguinte, eu vou colher resultados diferentes. Olha, eu espero que isso aconteça
não só na minha vida, mas que aconteça na sua vida também. Foi um prazer, André, conversar com você, estar com você aqui no programa Liderança e Gestão e que você possa voltar outras vezes, porque aqui no canal Barueri .live nós estamos de portas abertas para trazer conteúdo relevante para você que tem nos assistido semanalmente. Eu quero que você tenha muito sucesso, grandes resultados. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, gente!